Olá, seja muito bem-vindo ao canal Minha Herança. Aqui nesse canal nós estudamos a Palavra de Deus, nós lemos as Escrituras e buscamos crescer no conhecimento. E é justamente sobre esse tema que eu quero conversar com você nesse vídeo, porque todos devem ler a Bíblia. Isso é um dever de todas as pessoas, ler as Escrituras sagradas. Eu tenho percebido isso nos dias atuais, que muitas pessoas não têm mais lido as Escrituras. Quando converso e pergunto sobre a vida espiritual, sobre a rotina das pessoas, muitos frequentam igreja, fazem suas orações. No entanto, quando pergunto para elas e qual que é o seu relacionamento com as Escrituras Sagradas, a maioria das pessoas, a grande parte delas, dizem que não leem, leem muito pouco, talvez alguma vez na vida leram algumas páginas, mas não tem uma frequência, algo que seja diário ou pelo menos mais vezes durante a semana, desse contato com as Escrituras, com a Bíblia Sagrada. E isso é muito preocupante, porque todos nós devemos ler a Bíblia. É isso que eu quero mostrar para você, eu quero provar para você como isso é de extrema importância. Se você não tem esse hábito, assiste o vídeo até o final, porque nós vamos ver aqui um texto muito importante e você vai ver como todos nós devemos ler a Bíblia. Antes de continuar, quero te lembrar, te pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreve. É muito importante que quando vem novos vídeos, você recebe, então não deixa de se inscrever, curtir e também comentar. Isso ajuda bastante a tornar o vídeo relevante aqui na plataforma do YouTube. Dessa forma, o YouTube leva essa mensagem, esse vídeo para mais pessoas. Então, sempre que você comenta, que você dá um joinha, que você curte, você está ajudando o canal a espalhar essa boa mensagem do Evangelho. Legal? Então, continuando o nosso assunto, por que é tão importante ler a Bíblia, mas mesmo assim as pessoas hoje, a maioria das pessoas, tem se afastado desse contato com as Escrituras. O que eu tenho mais ouvido quando eu converso com as pessoas e questiono o porquê, é interessante que a maioria vai dizer que entende que a Bíblia não é para elas. Muitos entendem hoje que a Bíblia é para o pastor, para aquele que vai ser um líder espiritual, então esse sim deve ler a Bíblia, esse deve buscar conhecê-la. Mas as pessoas, na sua maioria, têm entendido que a Bíblia não é para todos os cristãos. Outra coisa, muitos pensam que a Bíblia ela é extremamente complexa e que se a pessoa se aproximar, se for ler, ela não vai entender nada. Então nós criamos alguns dogmas, alguns preconceitos com relação à Bíblia que não são reais, que não são verdadeiros, e isso nos afasta. Esse próprio texto que eu vou usar aqui com vocês, ele foi escrito pelo apóstolo João. Ele tem um evangelho no Novo Testamento, o apóstolo João. Nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e o evangelho de João. Nos evangelhos a gente tem o quê? A história de Jesus, a história do seu nascimento, da sua vida, morte e ressurreição. Só que nós temos aí também as cartas do apóstolo Paulo e nós temos também as cartas ou epístolas, por exemplo, do apóstolo João e do apóstolo Pedro. E essa aqui que a gente vai ver é do apóstolo João, ele que escreveu. E veja só, quando as pessoas pensam que a Bíblia é muito complicada, eu gosto sempre de perguntar, você sabe quem o apóstolo João era? Ele era um simples pescador na sua época. E muito provavelmente ele havia seguido essa profissão, por quê? As crianças, depois de uma determinada idade, quando faziam 13 anos, elas eram avaliadas, tinham exames feitos pelos seus mestres da lei, os homens entendidos da lei judaica, e aqueles alunos que eram bons e que se destacavam, eles eram escolhidos para seguir aprendendo com os rabinos e então se tornarem os futuros fariseus, os futuros mestres da lei.
E aquelas crianças que não tivessem sido tão capazes, tão aprimoradas nos estudos, o que lhes sobravam era seguir a profissão dos seus pais. E veja, João era um pescador, ele seguiu a profissão do seu pai. E não só João, André, Pedro, Tiago, todos eles eram simples pescadores. E veja só que grandioso, esse simples pescador João foi quem escreveu o Evangelho de João, foi quem o Espírito Santo inspirou para escrever 1 João, 2 João, 3 João, e você vai ver aqui comigo só nesses 4 versículos a beleza, a profundidade do que o Espírito Santo inspirou ele para escrever. Mas mesmo assim, ele era esse homem simples. É como que se Jesus quisesse nos mostrar que as Escrituras não são apenas para eruditos, não são apenas para pessoas com grandes mentes. Pelo contrário, o Evangelho é para os simples. Jesus fala sobre isso com relação a como Deus escondeu isso dos grandes sábios, daqueles homens que se pensam acima de todos, mas revelou aos pequeninos. Então, por isso que eu digo que são dogmas que nós criamos, preconceitos na nossa mente, que a gente pensa, olha, eu nem vou me aproximar, porque se eu me aproximar, eu não vou entender nada. Querido, isso é mentira. Nós conseguimos nos aproximar e entender e compreender ao menos o básico. Você vai perceber aqui como os textos não são complexos. É claro que em muitas coisas nós vamos precisar de ajuda. Tem um vídeo aqui no canal, se você não assistiu, sobre que eu coloquei um título, né, para chamar a atenção, não leia a Bíblia. Eu falo sobre isso. Nós devemos examinar a Bíblia e buscar auxílio para interpretá-la. Mas a leitura, querido, nós devemos ler, e é isso que eu quero mostrar para você nesse vídeo. A gente vai avaliar esse texto aqui do apóstolo João, e ele escreve assim, veja só o que o apóstolo João, alguém que era muito próximo de Jesus, era conhecido como o discípulo amado, aquele que foi um dos únicos, né, o único dos apóstolos que não se tornou um mártir. Ele morreu de velhice, com 90 a 100 anos. Então ele foi muito longe na sua vida aqui na Terra e foi alguém que foi muito próximo de Jesus. E veja o que ele escreve no comecinho já da sua primeira carta ao João. Isso aqui, se você abrir sua Bíblia, porque o ideal é isso, para isso que o canal existe, para te incentivar a abrir sua Bíblia, a ter uma Bíblia. Eu já falei também naquele vídeo sobre linguagens. Tenha uma linguagem acessível, NVI, é uma linguagem fácil, que você consegue compreender, você não precisa ler com um dicionário perto de você. Então são coisas importantes. Então abre lá sua Bíblia, se você tem lá, se você não está com a Bíblia aí, eu já coloquei aqui para ficar mais fácil para a gente acompanhar. Olha lá, 1 João está lá no finalzinho do Novo Testamento. Então, 1 João, 2 João, 3, aí vem Judas e Apocalipse. Então está bem lá no final. Olha só, 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Preste atenção no que o texto diz. Veja, enquanto a gente lê o texto, percebe, eu quero que você perceba como não é difícil de entender os principais elementos do texto. Olha só o que o apóstolo João vai dizer aqui para a gente a respeito de Jesus. Ele começa falando a respeito de Cristo. Por quê? Tudo na Bíblia é a respeito da salvação de Deus. E quem é a salvação de Deus para mim e para você? Jesus. E ele começa dizendo, olha só, o que era desde o princípio, aquele que sempre existiu, está falando de Jesus. O que nós ouvimos e o que vimos com os nossos olhos. Ele está falando dessa vivência dele com Jesus. O que nós contemplamos e as nossas mãos apalparam. Veja só, você consegue entender? Talvez algumas informações você precise estudar mais, porque quando você vê isso aqui, as nossas mãos apalparam, você talvez pense, nossa, por que o apóstolo João está sendo tão incisivo? Porque já naquela época, naquele período, já existiam quem? Os hereges, os falsos mestres, e existiam seitas já dizendo que Jesus, como ele era esse ser divino, era impossível que ele tivesse habitado num corpo humano. Eles entendiam que o corpo, a carne, era pecaminosa por si só. Então era impossível que a divindade habitasse. Então o que eles diziam? Não, Jesus era apenas um ser espiritual, era como se fosse um holograma.
E por essas heresias, veja como João já é específico. Olha, nossos olhos não só viram, nós não só o contemplamos, mas as nossas mãos o apalparam, nós o sentimos, nós tocamos nele. Ele era um homem como nós, apesar da plenitude da divindade habitar nele. Veja só, isto proclamamos a respeito do quê? Da palavra da vida. Veja do que ele chama Jesus. Palavra da vida. Olha o que ele vai dizer. Versículo 2. A vida se manifestou. Nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna. Veja do que João está chamando Jesus. O apóstolo mais próximo de Jesus está dizendo que a vida eterna é Cristo, que estava com o Pai. Cristo estava já com o Pai, ou seja, ele é eterno desde o princípio e nos foi manifestado. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Veja que texto incrível! E como você pode compreender a forma geral do texto? E aqui nesse texto eu quero ver com você rapidamente 4 elementos que provam que você deve ler a Bíblia. Todos nós devemos. Se você não tem esse hábito, você está cometendo um grande erro de ler a Bíblia todos os dias. Vamos ver o porquê? Eu vou te mostrar aqui 4 elementos. Primeiro elemento, a vida eterna. O Deus eterno se manifestou. Veja como está claro aqui, ó. Olha lá essas informações. Aquele que era desde o princípio. Aquele que era quem? A palavra da vida. Quem era Jesus? Ele era a própria vida eterna. Você já pensou nisso? A vida eterna, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, ele se manifesta. Esse é o Cristo. Veja isso, veja quão poderoso isso é. Só nesse textinho aqui, nesses poucos 4 versículos aqui, a gente já derruba tantas heresias. Outra delas, que alguns dizem que Jesus é apenas um semideus, outros dizem que Jesus é apenas um ser iluminado, outros vão dizer que Jesus é apenas um grande profeta. Não. Veja como está simples aqui. Aquele que andou tão perto de Jesus, aquele que Jesus deixou como seu apóstolo, aqueles que tinham autoridade para ensinar em seu nome. Olha o que ele fala a respeito de Jesus. Não é um profeta apenas, não era apenas um semideus, ele era a própria vida eterna. Veja como o texto está claro. Às vezes cria-se tantas heresias e a gente pensa, nossa, mas é tão complicado. Querido, às vezes é só ler. A vida eterna se manifestou. Aquilo que eles viram, contemplaram, as mãos apalparam, nada mais era do que a própria vida eterna. Veja a grandeza disso. Então esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda. Quando se fala de Jesus, que andou aqui na Terra 2000 anos atrás, está se falando isso, que a própria vida eterna se manifestou entre nós. Segundo ponto, essa vida eterna é o próprio Cristo. E esse Cristo, o que ele fez? Ele chamou para si testemunhas. Ele chamou para si os 12 apóstolos para viverem perto dele, para fazerem o quê? Aquilo que nós lemos aqui, olha só, para ver Cristo com seus olhos, para contemplar, para tocarem nele com suas mãos, mas o que é mais importante em tudo isso aqui? Ouvir. Eles ouviram Cristo. Isso é a coisa mais importante. Eles ouviram os ensinamentos de Jesus. Por que isso é tão importante? Porque Jesus vai falar que as palavras dele são espírito e são vida. Ele diz que ele não dizia as próprias palavras, mas era tudo palavra do Pai, ou seja, as próprias palavras de Deus eles estavam ouvindo. Então, veja só a sequência que eu quero que você entenda.
A vida eterna, o Deus eterno se manifesta em carne, habita entre nós. E esse Deus eterno, ele traz para si pessoas para testemunharem a respeito dele, para ouvirem o que ele ensinou. E esses homens ouvem, apreendem tudo o que ele ensinou. E agora o que eles fazem? Terceiro passo, eles se tornam testemunhas daquilo que eles ouviram, do Cristo. E eles agora proclamam a vocês. O que é essa proclamação? Aonde eu e você encontramos a proclamação dos apóstolos? Veja, 2000 anos se passaram, todos os apóstolos morreram. Aonde eu e você encontramos essa proclamação? Eles testemunharam e proclamaram. Aonde eu e você encontramos? Nas Escrituras. Nas epístolas de João, nas epístolas de Pedro, nos 4 evangelhos, nas maravilhosas cartas do apóstolo Paulo, é lá que nós encontramos essa proclamação. Então, primeiro ponto, relembrando, a vida eterna se manifesta. Não é apenas um profeta, é a própria vida eterna se manifesta. Esse que é a vida eterna traz para si testemunhas, para que possam ouvir o que ele disse, para que possam aprender e ver os seus milagres. E estas testemunhas proclamam, anunciam e deixam essa mensagem registrada nas Escrituras Sagradas. E o quarto e último ponto, por que eles fazem isso? Por que os discípulos deixam essa mensagem? Por que Jesus fala para ele, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Está lá em João capítulo 14, no Evangelho de João. Eu vou enviar o Espírito Santo. E ele vai vos fazer lembrar de tudo que eu vos ensinei. Por que isso? Para eles escreverem a Bíblia, e aí ele vai dizer, mas por que eles proclamaram? Por que eles escreveram a Bíblia? Olha isso aqui, querido. Para que vocês também tenham comunhão conosco. Isso aqui é maravilhoso demais. Se você quer ter comunhão com eles, todos os discípulos, Pedro, Tiago, João, André, todos eles se tornaram irmãos, passaram a fazer parte do corpo de Cristo, porque eles se tornaram um em Cristo Jesus. Lembra da oração? Faça-os um, Senhor, assim como eu sou um contigo. Eles passaram a ter comunhão através de Cristo. E eles dizem, essa comunhão que nós desfrutamos agora em Cristo Jesus, nós estamos escrevendo a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento para vocês, para que vocês leiam, testifiquem junto com nós disso e sejam nossos irmãos. Tenham comunhão conosco. Olha só, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Por quê? Porque agora eles conheceram o Filho, Jesus Cristo. E agora ele diz que eles escrevem essas coisas, eles escrevem a Bíblia Sagrada, eles deixam a Bíblia Sagrada, por quê, querido? Para que a nossa alegria seja completa. Em outras versões vai dizer assim, olha, para que possamos participar plenamente da alegria deles. Para que eu e você possamos desfrutar juntamente dos apóstolos da alegria de conhecer, de ver o eterno encarnado, para que nós possamos desfrutar disso que eles escreveram a Bíblia. Percebe como às vezes a gente tem essa noção da Bíblia como algo distante, como algo que não é para mim, como algo que é muito difícil, mas não tem nada a ver com o que eles escreveram. Veja só, ele está dizendo o Eterno se manifesta, o Eterno traz testemunhas. Essas testemunhas têm a alegria de ver o próprio Deus na sua frente, de ouvir a voz de Deus ensinando o caminho da vida eterna. Eles testemunham isso, eles deixam escritas essas coisas para que eu e você, agora, através desse testemunho, através do que está escrito nas Escrituras, pudéssemos ter comunhão juntamente com eles. É isso que se trata. Nós temos comunhão com os discípulos. Você lembra do lava-pés? Quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, o apóstolo Pedro diz, não, Senhor, de maneira nenhuma, tu não pode lavar meus pés. E Jesus faz uma observação, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo, ou seja, você não terá comunhão comigo. E Pedro, não, imagina, então, Senhor, lava meu corpo todo. Por quê?
Eles precisavam ter comunhão com Cristo, isso era a coisa mais importante, porque quando temos comunhão com Cristo, isso significa salvação. A salvação é a partir de eu ter comunhão, de eu conhecer Cristo. Por isso que os apóstolos desfrutaram essa alegria de conhecer o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora eles escrevem estas coisas para que a nossa alegria seja completa, para que eu e você desfrutemos da alegria dos discípulos. Você entendeu, querido? Veja como não é complexo você ler um texto, apenas 4 versículos. Essa carta de 1 João ela é pequena, eu te convido depois desse vídeo, pegue, abra sua Bíblia, leia, você vai perceber como você consegue entender a maioria das informações. Talvez alguma outra, mas você busque alguém que vai te ajudar a entender o restante dela, a compreender as coisas mais difíceis. Mas o básico você consegue entender. E isso é a razão porque eu e você precisamos, devemos ler a Bíblia Sagrada. Eu espero, querido, que você tenha entendido, porque é muito simples. Quando a gente fala da Bíblia, quando a gente se aproxima da Bíblia, você não deve se aproximar com esse entendimento que você está chegando diante de algo maçante, de algo complexo. Não, você deve pensar que você está se aproximando do divino, do eterno, da revelação que Cristo deixou de forma proposital, senão ele não teria chamado esses discípulos. Por isso ele chama, por isso ele capacita esses homens que eram homens simples, mas ele capacita com o seu Espírito Santo, para que eles então pudessem proclamar essa palavra, para que então eu e você agora pudéssemos ter comunhão com eles. E quando ouvimos a voz de Cristo, eu sempre gosto de citar do Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 24, Jesus vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras tem a vida eterna. Nisso está a vida eterna, querido. Nós devemos ler a Bíblia, devemos ler todos os dias, porque isso gera comunhão com Cristo. E é só dessa forma que eu e você podemos encontrar então salvação eterna. E não só isso, não só para a eternidade, mas a alegria, o contentamento de desfrutar da presença de Cristo hoje, aqui, nesse tempo, em cada dia. Quando lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos enche, nós somos cheios da alegria, da presença de Deus, ele vai nos transformando, ele vai nos moldando conforme a imagem de Cristo, e isso é o melhor presente que eu e você podemos ter. Amém, querido? Que essa palavra fique no seu coração, que o Senhor te abençoe. E não esqueça de compartilhar essa mensagem, de mandar essa mensagem adiante para que o Evangelho seja anunciado a todas as nações. Que Deus te abençoe.